E aí, pessoal, tudo sussa? Hoje a gente vai embarcar numa expedição de arrepiar os cabelos do corpo, rumo ao coração da floresta amazônica. Um lugar onde a beleza da natureza, tipo um daqueles cartões postais de tirar o fôlego, esconde segredos sinistros e criaturas que fariam o Curupira correr. Nessa imensidão verde, onde o sol mal consegue dar um oi pro chão, a mãe natureza guarda seus mistérios mais cabulosos. Bichos esquisitos, eventos que nem o Padre Quevedo explicaria e lendas de gelar o sangue se misturam com a realidade, criando um labirinto de perguntas que ninguém sabe responder. O que será que se esconde por trás da mata fechada? Que segredos a ciência ainda não conseguiu desvendar? Se preparem, porque vamos mergulhar no lado obscuro da Amazônia, revelando seus mistérios mais assustadores. Você está pronto para encarar o desconhecido? Em 2019, meu amigo, o mundo inteiro ficou de boca aberta com uma notícia que parecia ter saído direto da sessão da tarde. Uma história tão inacreditável que parecia mais um roteiro de filme do que um evento real. Imagine só, uma expedição científica dá de cara com um cadáver do tamanho de um ônibus no meio da floresta amazônica, a quilômetros de distância do mar. Uma descoberta que deixou todos perplexos e sem palavras. E não era um dinossauro, nem um saci pererê gigante. Nada de criaturas mitológicas ou seres pré-históricos. Era uma baleia jubarte, um monstro marinho de 36 toneladas, encalhada no meio do mato. Uma visão surreal e completamente fora do comum. Mas como diabos essa gigante do mar foi parar lá? Essa é a pergunta que todos se fazem até hoje. As teorias são de deixar qualquer um de cabelo em pé, desde as mais plausíveis até as mais absurdas. Seria que uma onda gigante, tipo um tsunami de arrebentar, arrancou a coitada do oceano e jogou floresta adentro? Uma força da natureza tão poderosa que poderia desafiar a lógica? Ou estaríamos diante de um negócio ainda mais sinistro, um portal mágico, uma força do além que a gente nem faz ideia de como funciona? Algo que desafia todas as leis da física e da razão. Os cientistas ficaram mais perdidos que cego em tiroteio, sem ter a menor ideia do que tinha acontecido. A situação era tão bizarra que nem os especialistas sabiam por onde começar. Analisaram a baleia de cima a baixo, mas nada, nenhuma pista, nenhum indício que pudesse explicar como ela chegou ali. A causa da morte, um mistério, um enigma que permanece sem solução. O caminho que ela fez, um enigma. Como uma baleia pode ter viajado tanto sem deixar rastros? E se a resposta for algo que a gente nem consegue imaginar? Algo que está além da nossa compreensão atual? E se a baleia for um sinal de algo muito maior, de forças ocultas que mexem os pauzinhos do mundo, sem a gente nem sonhar? Forças que operam nas sombras, invisíveis aos nossos olhos. A floresta guarda seus segredos a 7 chaves, mas a baleia jubarte encalhada é um lembrete assustador de que o inexplicável está mais perto do que a gente imagina. Um aviso de que a realidade pode ser muito mais bizarra e aterrorizante do que qualquer filme de terror. Um mistério que desafia nossa percepção do mundo. Enquanto a ciência tenta achar uma explicação, a floresta observa tudo quietinha, guardando a verdade no meio da escuridão. Um silêncio que esconde segredos profundos e antigos. E você? O que acha que aconteceu? Manda a sua teoria nos comentários. Quem sabe, juntos, possamos desvendar esse mistério intrigante. Se você tem medo de aranha, melhor pular essa parte. Nas profundezas da Amazônia, mora a Goliath, a rainha das aranhas, um monstro de 8 patas com quase 30 centímetros de envergadura. É como se fosse uma aranha do tamanho do seu chinelo, com presas afiadas e uma fome de leão. E não pense que ela se contenta só com mosquitinhos, não. A Goliath caça e devora tudo que vê pela frente, de passarinhos a lagartos, sapos e até bichinhos peludos. Os pelinhos dela são tipo um sensor, avisando quando tem comida por perto. Aí, meu amigo, é só correr. Ela ataca com a velocidade de um raio, injetando um veneno que transforma a presa em jantar na hora. E se você acha que uma Goliath
já é assustadora, imagina dar de cara com uma família inteira. Cada mamãe Goliath coloca mais de 100 ovinhos. Ou seja, é aranha gigante para dar e vender. Só de pensar em cruzar com uma dessas já dá um frio na espinha, né? Mas na imensidão da Amazônia, o perigo te espera em cada esquina. E a próxima criatura da nossa lista é de arrepiar até o último fio de cabelo. Pode esquecer as abelhas e suas picadinhas chatas. Elas são apenas um incômodo leve comparado ao que está por vir. Na Amazônia, o verdadeiro terror vem voando e com um ferrão de dar medo. Este não é um simples inseto, mas uma máquina de caça implacável. Essa vespa não se contenta em só dar uma picadinha, ela tem um plano muito mais sinistro. Ela transforma suas vítimas em zumbis controlados pelos seus filhotes. Sim, você ouviu direito, zumbis. Imagine a cena, a vespa caçadora, com aquela cara de quem não fez a lição de casa e um ferrão maior que agulha de crochê, voa pela floresta procurando uma vítima. Ela sobrevoa a vegetação densa com olhos atentos e ferrão pronto para atacar. Uma aranha distraída, geralmente uma tarântula, aparece na frente dela. A aranha, sem saber do perigo iminente, continua sua jornada. A vespa ataca com tudo, injetando um veneno que deixa a aranha durinha da Silva. O veneno é tão potente que a aranha não tem chance de escapar. Mas o pior ainda está por vir. A aranha está paralisada, mas ainda viva. A vespa caçadora arrasta a aranha paralisada para seu esconderijo secreto, um lugar onde o horror realmente começa. Transformando-a em um berçário para seus ovinhos, a vespa garante que suas larvas tenham uma refeição fresca. Os ovinhos eclodem e as larvas famintas começam a se alimentar da aranha ainda viva, mantendo-a fresquinha só para garantir a refeição. As larvas devoram a aranha lentamente, garantindo que ela permaneça viva o máximo de tempo possível. A aranha, agora um zumbi, assiste a tudo sem poder fazer nada, enquanto as larvas devoram seus miolos e órgãos internos. É um destino cruel e implacável, mas é assim que a natureza funciona. Depois de se fartar da aranha zumbi, as larvas da vespa caçadora viram vespas adultas, prontas para continuar o ciclo de terror. As novas vespas emergem do ninho, prontas para espalhar o terror pela floresta. Elas voam pela floresta, procurando suas próximas vítimas, perpetuando o ciclo de horror. A vespa caçadora é a prova de que a natureza pode ser mais cruel que qualquer filme de terror. É um lembrete de que na selva, a sobrevivência do mais forte é a única lei. Se você já torce o nariz para as sanguessugas comuns, prepare-se para conhecer a sanguessuga Tiranossauro Rex, uma criatura tão nojenta que faria qualquer um pensar 2 vezes antes de entrar num rio. Imagine uma sanguessuga comum, mas com um apetite insaciável e métodos ainda mais perturbadores. Essa sanguessuga, descoberta nas profundezas da Amazônia, não está nem aí para o seu sangue. Ela é uma predadora astuta, adaptada para sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Ela prefere um bom bife de carne humana, e seus métodos são coisa de filme de terror. Com mandíbulas afiadas e uma fome voraz, ela se destaca como uma das criaturas mais temidas da floresta. Ao contrário das outras sanguessugas que grudam na pele, a T-Rex, como é carinhosamente conhecida, prefere se acomodar em lugares mais íntimos, tipo nariz, ouvidos e, acredite se quiser, até no xixi. Esses locais oferecem um ambiente perfeito para ela se alimentar sem ser detectada. Imagine a sensação de ter uma coisa gosmenta e faminta por carne se enfiando no seu nariz, abrindo caminho com seus dentinhos afiados em direção ao seu cérebro. É uma experiência que ninguém gostaria de vivenciar. A T-Rex se alimenta do sangue e da carne das suas vítimas, causando uma dor de cabeça daquelas e um sangramento que não para nunca. A dor intensa e o desconforto são apenas o começo dos problemas. E o pior, a pessoa só descobre que tem uma hóspede indesejada quando já é tarde demais. A sanguessuga se esconde tão bem que passa despercebida, até que os sintomas se tornem insuportáveis.
A T-Rex pode ficar de boa dentro do corpo humano por semanas, comendo e crescendo, até que finalmente seja descoberta, geralmente quando já causou um estrago e tanto. Durante esse tempo, ela se alimenta e cresce, tornando-se cada vez mais difícil de remover. A sanguessuga T-Rex é um lembrete assustador de que a natureza guarda segredos sinistros e que, por trás da beleza da floresta amazônica, se escondem criaturas que nos fazem agradecer por estarmos no topo da cadeia alimentar. Ou será que não estamos? Afinal, com predadores como a T-Rex, talvez não sejamos tão invencíveis quanto pensamos. E aí, depois dessa viagem pelos mistérios assustadores da Amazônia, você ainda teria coragem de se aventurar nesse paraíso verde cheio de segredos obscuros? A floresta é um lugar mágico, cheio de beleza e vida, mas também é o lar de criaturas que nos dão pesadelos e nos lembram de que não somos os donos do mundo. Se você curtiu essa aventura pelo lado macabro da natureza, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a galera e prepare-se para mais histórias de arrepiar.